Foi aclamada hoje a Miss Mato Grosso do Sul Universe 2025. Ela chama-se Érica Cássia. Ela tem 37 anos e 1,65 m de altura. Essa informação é extraoficial, não confirmada, porém a informação que eu encontrei foi de 1,65 m, tá? Como pontos positivos da Érica, eu acho que ela tem um corpo muito bonito, ela tem um corpo esguio, realmente bonito, tem um rosto que chama a atenção, é um dos melhores rostos nessa competição, junto com o Espírito Santo, apesar de eu achar que ela usa muito filtro e Photoshop nas fotos, mas ela realmente tem um rosto que chama a atenção. Como pontos negativos, eu acho que é a questão da altura e eu não encontrei informações sobre inglês e nem vídeos para poder analisar a oratória, tá bom? Eu vou continuar buscando mais materiais da candidata do Mato Grosso do Sul e farei o vídeo da candidata completo no domingo. Mas, por enquanto, confiram o material da candidata Érica Cássia, Miss Mato Grosso do Sul Universe. E vocês, gostaram da candidata do Mato Grosso do Sul? Em que lugar vocês a colocam?